Bora lá, continuando, turma do sexto ano. Ó, tem uma questão que eu botei para vocês, questão de assim, ó. Em Fortaleza está fazendo 28 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura? Claro que na mesma coordenada a 8.200 graus Celsius. Para isso você vai usar o Teorema de Coeais. Certo? Teorema de Coeais, professor, é aquela formulazinha que é igual a temperatura de superfície menos altitude dividido por 200. Certo? Esse é o Teorema de Coeais. Quem criou a fórmula? Quem? Coeais. Quem é o Coeais? É o Carlos Otto Eduardo Andrade dos Santos. É verdade. Certo? É uma fórmula simples. Aí ninguém tinha tido a ideia, pelo menos que eu saiba, ninguém nunca teve essa ideia, então eu fui lá e fiz a fórmula que acaba dando certo. Certo? Claro que eu usei a prática de que a cada 200 metros diminui-se 1 grau. Você fazendo uma regra de 3, acaba findando na teoria de Coeais, ou seja, temperatura de superfície menos altitude dividido por 200. Eu não vou responder ainda ela nessa aula, vou deixar para a próxima aula, a aula da próxima semana. Tá certo? Então como é que você vai fazer? Ó? Você vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. No lugar de TS, da fórmula que eu expliquei na aula passada, que está escrito, você bota 28. No lugar de altitude, você bota 8.200. Aí o resto é com a sua velha e boa matemática. Entendeu? 28 menos. Claro que você vai fazer o que está dentro do parêntese primeiro, que é dividir o 8.200 metros por 200. Esse 200 é fixo, porque a cada 200 metros diminui-se 1 grau. Por isso a fórmula, Teorema de Coeais. Certo? Então, claro, você vai cortar os zerinhos, 8.200, corta 0 com 0, até acabar os zeros de baixo. Aí depois você divide e depois você faz a subtração. Aí, uma pergunta, professor. Se o primeiro número for menor do que o segundo número, quando eu fizer a divisão, vai ficar um número negativo. Pode ser um número negativo, claro, não tem temperatura negativa. Você às vezes está lá assim no jornal, aí alguém diz assim, está fazendo lá na região da Rússia, chegou a fazer menos 10 graus Celsius. Sim. Isso. Por que não vira tudo gelo? Porque nem tudo é a umidade do ar. Para ter gelo tem que ter água. Se não tiver água, como é que vai congelar? Certo? Então, menos 10 graus Celsius, ou seja, 10 graus abaixo de zero. Então, quando você estuda na matemática aquela questão de números inteiros negativos, positivos, tem a ver também com isso aí. Tá certo? Então, pode dar um número negativo quando o segundo número dessa subtração que você vai fazer for maior que o primeiro, evidentemente vai dar uma temperatura negativa. E claro, como a cada 200 metros você diminui 1 grau, é claro que vai chegar ao ponto lá que as temperaturas vão ser negativas. Certo? É por isso que ocorre, por exemplo, o granizo, que é aquelas pedrinhas de gelo que chove. É quando as nuvens são muito altas, elas começam a formar chuva e a temperatura está tão fria lá em cima, tão fria, que imediatamente elas viram as pedrinhas de gelo. Aí chove o granizo. Tá certo? Que é chamado de chuva orográfica. Orográfica tem a ver com altitude. Plantas orófilas são plantas adaptadas a grande altitude. Certo? Então eu vou passar aqui 3 questões. Você copia rapidinho, certo? Eu passo a resposta para você. 3 questões, não, minto, 5 questões. Certo? Então vamos lá, copia aí. Se você não entender de cara, você dá uma voltadinha no vídeo que dá certo. Então, defina umidade do ar. Não precisa botar interrogação, bota 2 pontinhos. Defina umidade do ar. Umidade do ar não é um dos fatores que ajuda a definir o tempo. Então, defina a umidade do ar. Posso dizer a resposta, rapidinho, um pebufo. Umidade do ar seria quantidade de vapor d'água na atmosfera. Certo? Então, você bota maravilhas 1, a nossa primeira maravilhas. Primeira questão, defina umidade, não é estar com H não, é com U. Umidade do ar. Humildade é que é com H, certo? Então defina a umidade do ar. Quantidade de vapor d'água na atmosfera. É a resposta da primeira questão. Segunda questão. Defina pressão atmosférica. Só tudo defina? Defina a umidade do ar, defina pressão atmosférica. Posso dizer?
Pronto. Então, é o peso do ar sobre a superfície. Peso do ar sobre a superfície. É a resposta de pressão atmosférica. Certo? Então, ó, o peso do ar sobre as nossas cabeças, certo? E quanto mais você sobe, quanto mais você vai lá para as altas montanhas, por exemplo, certo? Essa pressão ela vai aumentando sobre você. Tá certo? O ar vai diminuindo e a pressão vai aumentando. Então, pressão atmosférica é o peso do ar sobre a superfície. Certo? Então, vamos lá. Defina quarta. São só 5, né? Quarta. Defina vento. É ruim definir vento, né? Mas vento é o quê? O ar em movimento. Vento é o ar em movimento. Então, a terceira questão, defina vento. Botou 2 pontinhos também? Pronto. Então, defina vento. Ar em movimento. Quarta e penúltima questão. Defina chuva. Então, primeira, defina a umidade do ar. Segunda, defina a pressão atmosférica. Terceira, defina vento. E quarta questão, defina chuva. Defina chuva. Também é difícil. Mas eu poderia dizer que chuva é a precipitação pluviométrica. Ela pode ser fina, pode ser grossa, né? Pode ser uma chuva direcionada, ou pode ser uma chuva com vento, que vai levando a chuva, espalhando a chuva. Não é isso? Pronto, então, defina chuva. É uma precipitação pluviométrica. Defina temperatura. Eu poderia simplesmente dizer assim, na definição mais simples de temperatura, é a quinta questão, viu? Defina a temperatura. Na definição mais simples de temperatura, eu poderia dizer que é a variação do calor ou do frio. Variação, né, dos graus, mas como a gente não tem só o Celsius para definir temperatura, tem o Fahrenheit, tem o Kelvin, também são unidades de definir temperaturas. Por isso que eu não posso dizer que é a variação dos graus Celsius, não dá, porque só tem o Celsius. Certo? Então, variação do calor ou do frio. Isso. Ou no calor e no frio, certo? Então, isso seria temperatura. Que chuva, vento e temperatura são coisas mais complexas da gente. São muito simples, que são quase, digamos assim, é quase impossível de definir, né? Mas tá aí, ó. Variação do calor ou do frio, precipitação pluviométrica, ar em movimento, né? Um é vento, outro é chuva e outro é temperatura. Só para encerrar essa parte, eu vou passar um vídeo que eu gravei num ambiente lacustre, onde eu mostro os subsistemas, tá? Na sequência. Desculpa. Então eu tenho, para definir umidade do ar, o higrômetro. Para definir pressão atmosférica, o barômetro ou barógrafo, como eu expliquei para vocês. Para definir o vento, certo? Eu tenho o anemoscópio ou anemômetro, certo? Isso ajuda a definir a velocidade ou a direção do vento. O anemoscópio é a famosa biruta, aquele que foi lá, né, que eu já expliquei para vocês. Tem um nome popular de biruta, é um anemoscópio. O anemômetro mede a velocidade do vento. Aí pluviômetro, a chuva, como eu disse, incrivelmente não é medido em litros, é medido em milímetros, certo? E a temperatura, claro, só tem um nome para se definir temperatura, né? Aquele que você pega assim, bota debaixo das suas axilas, o famoso sovaco, certo? Que é o termômetro. Pode ser também retal, pode ser também um termômetro, né? Você coloca na boca e tal, para definir também sua temperatura, né? Então, o termômetro define a temperatura. Se coloca na terra e ali, a partir dali, na estação digital, você vai captando as variações da temperatura. Você tem a máxima do dia, a mínima do dia, e você tem a média térmica e a amplitude térmica, que eu já expliquei como se calcula. Tá bom? Então fiquem aí com o vídeo sobre a lagoa. Certo? Uma lagoa, no vídeo vocês vão ver qual é essa lagoa. E eu vou explicar sobre o subsistema e, claro, dando ênfase para nosso assunto atual, que é a atmosfera. Fica lá com o vídeo, tá?
Isso. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tá dando para ver que eu estou num ambiente completamente fora da sala de aula, né, do ambiente que eu costumo dar aula, certo? Eu escolhi esse ambiente porque tem a ver com o que a gente estudou nesse ano, certo? E tem aqui os aspectos, digamos assim, que exemplificam o que a gente estudou durante esse ano dos subsistemas terrestres. Vocês lembram que nós pulamos na litosfera, respiramos a atmosfera, né? E bebemos a hidrosfera, não é isso? Bom, eu escolhi esse ambiente aqui porque você tem a presença assim, muito nitidamente desses três espaços, desses três subsistemas. Eu tenho, claro, a litosfera que eu estou utilizando, toda a estrutura que nós estamos aqui em cima, né? Seja de rocha sedimentar, seja de lá embaixo, né? Você tem um vazamento cristalino, certo? A gente só não vai ter dobramento moderno aqui. Então nós temos na placa sul-americana um dobramento moderno, mas está bem longe de nós, certo? Então nós estamos em cima da placa sul-americana, né? Onde fica o subcontinente chamado América do Sul, que é ou sul-americano, né? Continente sul-americano, onde está o Brasil, evidentemente onde está o Nordeste, onde está o Ceará, onde está a Fortaleza, que é a nossa cidade aqui que eu vos falo, né? Claro, evidentemente nós estamos em cima da placa tectônica, que é essa aqui que a gente está vendo, né? Então nós estamos em cima da litosfera, da camada rochosa da Terra. Nesse caso aqui, rochas sedimentares, no ambiente que eu chamo de tabuleiros litorâneos, né? Planícies e tabuleiros litorâneos, que seria, que eu já expliquei para vocês, a unidade 28 da divisão do relevo brasileiro, que foi feita, evidentemente, pelo Jurandir Rossi, certo? Então eu tenho também aqui presente, está dando para ver, uma lagoa, né? Uma área lacustre. Lacustre se refere a lagos, certo? Então você tem a área, né, coberta, a litosfera coberta por uma massa de água, né, no caso da lagoa, não é uma massa tão grande, não está entre as maiores lagoas de Fortaleza, é uma pequena lagoa, pequeno lago, vamos dizer assim, certo? Esse aqui nós estamos na Lagoa do Catão, que fica aqui entre o Zé Walter e o Pequeno Mundubim, ou melhor, fica no Pequeno Mundubim, né? Então é uma região que você vai ver, né, a presença maciça das construções humanas, né? Então tem as casas ao redor da lagoa. Evidentemente a área da lagoa era bem maior, com a ocupação humana ela foi se reduzindo, certo? A lagoa foi ficando menor, e hoje pelo menos tem essa área já urbanizada, vamos dizer assim, pelo próprio poder público, certo? Que já definiu o tamanho da lagoa, fazendo todo o calçamento, né? Toda a urbanização ao redor dessa mesma lagoa, certo? Então aqui é a Lagoa do Catão. Você percebe que é uma lagoa suja, né? Que sofreu bastante com a ação antrópica, né? Os esgotos de determinados estabelecimentos, moradias e tudo, vieram parar aqui dentro, que fez com que a lagoa ficasse poluída, além dos resíduos líquidos, né, que saem das casas, os resíduos do solo. Muita gente joga lixo na lagoa, ou ao seu redor ou dentro dela mesmo, certo? O que compromete, inclusive, o ambiente lacustre da lagoa, né, que você pode ver que ela é rodeada de matos, que é o maior exemplo da biosfera, ou seja, a camada formada pelos seres vivos. Então, se você imaginar esse ambiente há 300 anos, era completamente diferente, não tinha presença humana, ou se tinha, era muito pouca, certo? Onde você tinha uma vasta biodiversidade, diversos animais sobreviviam desse espaço, certo? Com a ocupação da lagoa, eles migraram para outros espaços, ou eles simplesmente se extinguiram, certo? Então, diversos animais ainda vivem, conseguem sobreviver na lagoa. A gente pode ver aqui, ó, tem
pato d'água, né? Certo? Tá cheio aqui, inclusive eles estão até mansos hoje, que é uma coisa impressionante. Geralmente quando a gente chega, eles dão um mergulho e saem lá longe, né? Não sei por que eles estão nessa mansidão, né? Mas na realidade eles estão deixando até chegar relativamente próximo. Hoje em dia, até a consciência do ser humano mudou um pouco e você vê que não tem gente tentando capturar os pássaros, né? Então se fosse um ambiente, por exemplo, limpo, você teria, claro, uma opção de atração de turismo, de lazer, né, nessa área, certo? Até de pesca, por que não dizer de pesca, certo? Ninguém pesca, ou pouca gente pesca aqui por causa da poluição da lagoa, certo? Mas nós teríamos essa opção da pesca, da prática do lazer, trazer a família, fazer piqueniques, né? Pequenos acampamentos, assim, respeitando a natureza, fazendo o que a gente chama de turismo ecológico. Se você perceber, é porque dá para ver aqui, eu ouvi o som de que é do mergulhão, tá certo? Ou melhor, do mergulhão não, desculpa. Ele tem vários nomes. Um dos nomes deles é o pescador, que é aquele que tem as pernonas grandes, né? Parecido com o siriema, certo? Ele não está aqui, certo? Eu vi só o barulhinho dele, mas ele não está aqui, certo? Mas é comum a gente ver eles aqui, certo? Sobrevoando, pescando, eles sobrevivem da lagoa, que eles pescam os peixinhos da lagoa, certo? Pronto. Para finalizar, vamos falar aqui, claro e evidentemente, nós temos um outro ambiente, senão não seria possível ter a biodiversidade da área, né? Os animais, os peixes, os animais aquáticos e os terrestres que sobrevivem ao redor da lagoa, que é a atmosfera. A atmosfera é a camada gasosa da Terra, como eu já expliquei para vocês, nós já fizemos até cálculos sobre isso, certo? Então essa atmosfera é essa camada aqui que ninguém vê, mas a gente sabe que ela existe, que a gente está sentindo. Por exemplo, neste momento está tendo um vento, está tendo são por volta de 10 horas da manhã, né? Então você sente a presença desse vento, o ambiente está agradável, né? É normal o calor do Ceará. O Ceará é um estado que fica na região equatorial, portanto tem clima tropical litorâneo, certo? E de vez em quando tem aquela ventaniazinha que é boa, aquela brisa, principalmente na região próxima à lagoa, que ela fica fazendo essa troca, certo? Da brisa com o ambiente terrestre, né? De manhã sopra de um jeito, de noite sopra de outro, certo? Então a própria lagoa ela dinamiza o clima. Então as águas continentais ela ajudam a dinamizar o clima. Claro que quem mais faz isso, o maior representante desse dinamismo das águas sobre o clima são os mares e principalmente os oceanos, que são as grandes massas de água salgada, tá certo? Então aqui nós temos, claro, eu estou respirando a atmosfera, composta principalmente de 78% de nitrogênio e esse 21% de oxigênio, o que favorece para que todos nós que estamos aqui sobrevivendo nesse ambiente consigam respirar. E claro, quando eu junto a litosfera, a atmosfera, que é essa que eu estou respirando, né, ó, dá para ver que tem umas nuvenzinhas presentes, está parcialmente nublado o tempo atmosfera. Certo? Nós estamos num clima tropical litorâneo, que é o clima de Fortaleza, tá? Mas o tempo ele pode mudar muitas vezes, pode estar ensolarado, pode estar chuvoso, pode estar parcialmente nublado, pode estar ventando, o vento pode estar parado, né? A temperatura pode estar amena, a temperatura pode estar alta, isso tudo tem a ver com o tempo atmosférico, tá certo? E agora está parcialmente nublado, né? Mas a característica do tempo, que muda muito, o tempo pode mudar muitas vezes ao dia, e muda muitas vezes no mês, no ano, evidentemente, certo? Ela está a favor aqui de uma, digamos assim, uma paisagem legal, um contraponto entre litosfera, atmosfera e hidrosfera. E claro, por conta que existe a água, por conta que existe o ar, por conta que existe os solos, né, é que existe a vida, né? Inclusive eu que estou falando, sou um representante da biosfera. Biosfera é a camada formada por todos os seres vivos, representando pelo ser humano, né? O ser humano, vamos dizer assim, é o único que interfere nessa biosfera de uma maneira negativa. Ele polui os ambientes, comprometendo a existência da própria biosfera, além dele matar e desmatar, né, a própria biosfera. Ok? Então vou dar mais um panorama aí para vocês darem mais uma olhada aí no ambiente da lagoa, percebendo essa camada invisível, que é a atmosfera, percebendo a camada líquida, que é a hidrosfera,
certo? E, evidentemente, está em cima da litosfera, camada rochosa, com toda a sua estrutura da biosfera formada por plantas e animais. Isso. Então o professor falou bastante de tempo, né? Tempo, é claro, e tempo e clima estão bem interligados. Agora podemos ver ele falar de clima, né? Sim, clima e tempo estão bem interligados, mas não são sinônimos. Sabe, a gente poderia aproveitar e pedir ao professor, o senhor pode falar muitíssimo de clima também, por favor? Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem Chaves, uma historinha bem gostosa de se ver. Olá, né? Você viu aí o questionamento aí do Chaves, pedindo pra gente falar sobre clima, né? Qual seria a diferença entre tempo e clima? Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Como eu disse, ele pode variar várias vezes ao dia. Ele muda, né? Várias vezes ao dia. E quando eu falo dia mesmo, né? O dia oficial, de 0 hora à meia-noite, não é isso? Certo? Que é exatamente o encontro dos dois horários. Então, o dia, né, oficial, não digo só o dia de dia, né? Quando o sol aparece, quando ele vai embora no final da tarde. Né? Então pode mudar muito o tempo. Lá, certo? O clima não. O clima já é uma coisa permanente. Desde que vocês nasceram, que o clima predominante do Brasil é o clima tropical, como eu já expliquei antes. Né? Então o clima seria o conjunto de observação do tempo. O conjunto de observação do tempo é o clima. Então os dois estão bem interligados, mas não são sinônimos. E assim como o tempo é influenciado pela temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, vento, chuva e as massas de ar, que interferem também diretamente no clima, certo? O clima ele vai ser influenciado por esses elementos, já que o clima é o conjunto de observação do tempo, então esses fatores aí vão influenciar vão ser indiretamente no clima, não diretamente, mas influencia no clima. Aí tem fatores que influenciam diretamente no clima, que são eles a altitude, a latitude, as correntes marítimas, a maritimidade, as continentalidades e, claro, junto no tempo aí, as massas de ar. Então, se eu levar em consideração que um depende do outro, então o que influencia um acaba influenciando o outro, como esses fatores aí que eu falei, tipo temperatura, umidade do ar e por aí vai. Não é isso? Pronto. Então, nós vamos ver a música do clima, certo? E também vou falar de cada um dos fatores que influenciam o clima, certo? Assim como eu falei dos fatores que influenciam o tempo. Mas isso para o nosso próximo vídeo. Tá certo? Por enquanto você vai copiar lá aquelas questõezinhas, vai mandar uma foto para mim saber que você está acompanhando as nossas aulas. Se quiser comentar sobre a nossa aula, vamos dizer, seria quase uma aula de campo, né? Faltaram só vocês por lá. Certo? Sobre os subsistemas num ambiente mais aberto, no caso da Lagoa do Catão, que eu filmei para vocês. Se quiser fazer algum comentário, certo? Alguma observação, quem morar lá próximo, quem já tiver visto, certo? Comentar sobre a fauna e a flora
do microecossistema, que lá é um microecossistema, né, da Lagoa do Catão, certo? Da destruição do próprio ambiente, certo? Da urbanização do próprio ambiente. Se quiser fazer comentários, certo? Estejam à vontade, eu gostaria muito. E a questão eu resolvo em definitivo na próxima aula. Fica atento que eu vou resolver a questão na próxima aula, tá bom? Então na próxima aula eu vou falar sobre clima, os fatores que influenciam o clima, tem a musiquinha do clima, certo? E que queria ver se vocês vão fazer o comentário para que eu possa comentar os comentários de vocês sobre a nossa aula prática lá, né? Nossa aula de campo, lá na Lagoa do Catão. Tá bom? Então beijos para vocês e tchau, tchau. Vai aparecer a agenda aí. Ok? Tchau. Isso. Para encerrar, turminha, vou mostrar aí um fenômeno maravilhoso, que é a aurora boreal, né, que é típica de região boreal ou glacial, certo? Que é a combinação dos raios solares interferindo na atmosfera e dá um efeito maravilhoso, né, quando ela passa por cima, tá? Então fique com o clipe.